Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao SENGE, em nome do presidente da nossa entidade, César Henrique Ferreira e demais membros da diretoria. Meu nome é André Andara, eu sou o gerente da área de apoio e qualificação profissional do SENGE, tá? E estamos aqui para passar mais uma etapa do nosso programa Engenheiro Empreendedor. Tá? Então, agradecendo a todos os presentes aqui, nós vamos fazer uma apresentação bastante breve e, na sequência, vamos ao objetivo da nossa noite, que é a apresentação Desafie-se com o Empretec, tá? Com o nosso consultor aqui, chamo ele pelo sobrenome Portugal, vocês vão saber por quê na sequência, tá bom? Então, vamos lá, de forma bem objetiva, assim como nos traz a engenharia, vamos aos pontos que interessam da nossa noite aqui, tá? Então, o Programa Engenheiro Empreendedor é o terceiro ano que ele vem rodando aqui na nossa entidade. Tá? Então, para essa noite, nós vamos falar um pouquinho das etapas. Em qual etapa nós estamos situados? Tá? Como o programa está planejado? Qual é o investimento que quem se sentir desafiado a empreender vai necessitar fazer? Tá? Quais são as vantagens? E como é que é o acesso aos nossos benefícios enquanto associado SENGE, tá? E demais profissionais também. Lembrando que esse é um programa que ele também abre a porta para outros profissionais, além dos engenheiros das ciências que são ligadas ao SENGE. Tá? O programa Engenheiro Empreendedor está planejado com as seguintes proposições. Então, como é que nós pensamos o programa Engenheiro Empreendedor? Tá? Nós pensamos com a seguinte proposição de trazer para os sócios e demais profissionais uma jornada empreendedora com mais de 108 horas. Tá? Modalidade de ensino com atividades online, assíncronas, temos aulas gravadas e presenciais. Tá? Pensamos também em horários de capacitações fora do expediente comercial, exceto a etapa do Empretec e a etapa de seleção ao Empretec. A distribuição das atividades, quando nós pensamos no programa Engenheiro Empreendedor, nós escalonamos ela para o segundo semestre agora de 2023. Nós temos um incentivo financeiro realizado pelo SENGE no subsídio e na forma de adesão para associados e novos sócios. Tá? Um número maior de atividades online, reduzindo o deslocamento para etapas presenciais em Porto Alegre. Então, isso são saídas que nós obtivemos em pesquisas que rodaram 2021 e 2022 e trouxemos para o planejamento do Programa Engenheiro Empreendedor 2023. Bom, onde nós estamos, então? Para quem esteve aqui na etapa anterior, no dia 23, a gente fez o lançamento. Tá? Hoje, então, estamos trazendo a palestra Desafios com o Empretec. Tá? Nós teremos, ainda hoje, tá, para os aqui presentes, e eu estou falando aqui para o pessoal da TV SENGE, que amanhã essa palestra estará ao vivo, tá? Amanhã pela manhã já estará no canal do YouTube do SENGE. Tá? Então, o pessoal da TV SENGE, um abraço. Mas a esse pessoal que está aqui hoje no auditório do SENGE, nós vamos dar o primeiro acesso, tá, com o link nos seus smartphones. Até o final da noite, vocês já terão o link para quem quiser fazer o seu agendamento para as entrevistas presenciais ou online. André, quando serão essas entrevistas? Bom, no dia 18 e dia 19 são as entrevistas online. Então, quem está com problema para deslocar para Porto Alegre, aproveite o link que estará no seu smartphone até o final da noite e faça o seu agendamento. Tá? Bom, eu sou de Porto Alegre, para mim, eu posso me deslocar até a sede do SEBRAE, que será nos dias 21, 22 e 25 de setembro, das 9 às 18, tá? Tirando o intervalo do meio-dia, tá? Do meio-dia a 1 é o intervalo. Nós teremos, então, 16 vagas para entrevistas online que nós contratamos junto ao SEBRAE e 24 vagas que estarão distribuídas nesses 3 dias aqui, 21, 22 e 25, para as entrevistas presenciais aos candidatos a se desafiarem, certo, professor? Então,
Aos presentes de hoje, então, já estarão com o seu link para seus agendamentos. Tá? Na etapa 4, do dia 2 ao dia 7, nós já teremos os 26 selecionados, sendo que nós preparamos um bônus quando nós planejamos esse programa esse ano. O bônus é o seguinte: os 10 primeiros agendamentos que forem selecionados terão bônus de consultoria ao seu plano de negócio, que é a etapa 9, que estará no slide na sequência agora. Então, assim, esse é o input para quem hoje se sentiu desafiado a enfrentar o trânsito, a vir aqui na sede do Senji. Tá? Então, nós preparamos isso aí também, o pessoal do comitê do programa trouxe esse bônus. Então, nós estamos na segunda etapa. A terceira etapa, que ela está dividida entre entrevistas online e presenciais. No dia 2 a 7 de outubro, iniciará o seminário do Empretec presencial na sede do Sebrae, aqui em Porto Alegre, tá? Com 3 consultores, certo, professor? São 3 consultores, né? 3 consultores, tá bom? Então, aqui é o nosso planejamento. Sendo que amanhã, pessoal, a partir de mais ou menos ali pelas 10 horas da manhã, tá? Nós teremos o link do agendamento para o pessoal que não conseguiu vir até aqui. Então, o pessoal da TV Senji aí que está nos assistindo, amanhã, a partir das 10 horas, nós teremos o link lá das entrevistas online e presenciais. São 2 links diferentes, tá bom? Vamos lá, sequência. Bom, aos 26 selecionados que eles estarão automaticamente inscritos na jornada empreendedora. E a jornada continua. Etapa 5, Bootcamp. Etapa 6, nós temos aqui mais uma palestra, Inovação e Tecnologia, o Futuro é Agora. Essa palestra é show. Tá? O pessoal do Sebrae passou maravilhas sobre essa palestra e já conversei com pessoas que fizeram, tá bom? Em outubro e novembro, nós temos aqui o programa Start, tá? Que ele está, se vocês olharem aqui para a nossa tela, vocês vão ver que ele está escalonado, uma atividade a cada semana, sendo que essa atividade aqui de aula gravada, nós temos o prazo de 1 a 6 para assistir a aula, não é que nós vamos ter atividade de 1 a 6, é o prazo que eu tenho para assistir essa aula, que está gravada lá, que vocês terão acesso a esse link. E a gente finaliza no dia 7, 14 e 21, a etapa 7, totalizando 14 horas do que a gente chama de jornada empreendedora do programa Engenheiro Empreendedor 2023. Tá? No dia 28, nós temos o Demo Day, que é o encerramento do programa Start Demo Day. Tá? Então, a etapa 7 e 8, elas têm um link. Tá? E a apresentação das chamadas 20 ideias inovadoras. Tá? Estava conversando com algumas pessoas agora aqui no Espaço Senji. Tá? É um programa diferente, é um lead diferente que a gente está trazendo para a jornada, que a gente quer fazer com que vocês saiam esse ano do programa, entrem e saiam com uma visão bastante diferente do que vocês trouxeram para o programa. Tá? Bom, a etapa 9, ela faz parte daquelas 10 pessoas que se inscreveram primeiro nos agendamentos e foram selecionadas. Ah, André, eu me inscrevi. Bom, foi selecionado? Bah, não fui. Tá? André, existe risco de eu não ser selecionado para o Empretec? Não vou dizer risco. Tá? Mas nós já tivemos pessoas que se inscreveram e, na etapa lá, se verificou que, digamos assim, que ele não estava totalmente aderente ao propósito do empreendedorismo. Isso pode acontecer? Pode. Tá? Então, aqui estão as nossas 9 etapas, lembrando que nós estamos aqui na etapa 2, na sequência agora do dia 18 a 19, então teremos as entrevistas online, do dia 21, 22 e 25 as entrevistas presenciais, o seminário vai rodar na primeira semana de outubro, tá? E depois nós temos a sequência. André, quanto eu vou pagar por isso? Tá? Até agora, todas as etapas são gratuitas. Tá bom, pessoal? Mas o programa ele está balizado pela seguinte visão. Sócio Senji, R$ 1.380. Quem é que é sócio mútuo aqui? Tem alguém sócio mútuo aqui? Sócio mútuo paga quanto? R$ 1.380. Sócio conveniado, nós temos 21 entidades conveniadas aqui no Senji. Quanto é que paga? Paga o mesmo valor do sócio Senji. Tá?
Outros profissionais. O ano passado nós tivemos economistas, administradores que vieram ao Senge fazer o programa. Tá? Então, o Senge não é uma entidade que fechou as portas. Não, a gente abriu. Só que nós não conseguimos trazer o mesmo desconto para o associado. Então, é um pouquinho maior o valor. Mesmo assim, 1.960 é muito inferior aos valores de mercado que hoje giram na ordem de R$ 2.500 só o Empretec. Tá? Nós estamos falando da jornada de 108 horas com 9 etapas. Tá bom? Bom, eu sou engenheiro, tá, André? Não sou sócio Senge. Bom, pessoal, está mais que na hora, então, né? Nós temos aqui uma série de benefícios à categoria. Nós trabalhamos aqui, estou vendo aqui o gerente da área de atendimento lá no fundo, o Osni, tá? Está aqui o diretor da área de atendimento. Então, assim, nosso dia a dia é trabalhar para a categoria. Nós fomentamos a categoria, nós defendemos a categoria. E trazer novos benefícios para a categoria é um desafio nosso. Tá? Então, para quem não conhece o Senge, então, eu quero me associar, sou engenheiro, 1.380. Tá? E aí você vai ter R$ 224, que é o valor da contribuição social proporcional, e esse pagamento, tá, ele poderá ser feito em 3 vezes no cartão de crédito. E isso, agora à tarde, nós simulamos lá com o pessoal da TI, e são esses aqui os valores. Bom, se a gente pegar, eu não sou sócio, 1.380 mais 224 ainda fica muito inferior ao valor de outros profissionais e inferior aos valores de mercado pessoa física no balcão do Sebrae. André, da onde que o Senge faz essa mágica e esse desconto? Bom, primeiramente, nós fomentamos a categoria. Outro momento, nós temos o apoio do patrocínio da Mútua esse ano junto com nós. Tá? Então, é isso. Tá? Os valores que serão entrando ao nosso programa vão somente fechar a nossa conta. Tá? O Senge não tem o objetivo de fomentar lucro. Nós não somos uma entidade que fomenta lucro. Tá certo? Bom, o pagamento será efetivado somente a partir da relação dos associados que divulgaremos no dia 26. Bom, dia 25 termina as entrevistas presenciais, no dia 26 a gente já sabe quem são os selecionados para o seminário. A efetivação do pagamento será através da nossa plataforma de pagamento no site Senge, na aba Cursos, entre o dia 26 e o dia 29 de setembro. Você vai poder gerar o seu boleto, eu quero pagar à vista, então gera o boleto. Eu quero parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito. É uma opção sua. Tá? Quero me associar, clica no link lá, associe-se ao Senge. Tá bom? Então, aqui está um pouco do que nós temos para o associado Senge, tá? E aqui tem outras coisas aqui que não entrou, tá? Mas tem mais coisas aqui, tá, diretor Portelinha? Foi uma falha nossa aqui, mas tem mais coisas aqui já que o Senge já trouxe para o nosso universo aqui de benefícios ao associado Senge RS, tá bom? Bom, aqui estão os nossos contatos. Tá? Então, hoje à noite, tá, a minha equipe deve estar nesse exato momento trabalhando. Tá? Então, o pessoal da TV Senge, que não pôde estar presente hoje aqui, tá? Amanhã, a partir das 10 horas, o link no site. Aos presentes, terão o privilégio de fazer seus agendamentos. Estarão concorrendo aos 10 primeiros selecionados, agendados e selecionados para o programa, e terão a etapa 9 gratuita, desde que serem aprovados pelo Sebrae. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o nosso recado que a gente trouxe hoje para vocês. Eu vou deixar essa tela fixa aqui, tá? Porque eu vou chamar aqui para dar continuidade à nossa noite. Agora eu vou direto ao nome dele, tá? O nosso consultor aqui, Augusto Primo Portugal. Eu vou ler uma parte do currículo dele aqui. Professor, me permite fazer um corte aqui, arquiteto urbanista pela URGS, tá? Especialista em planejamento e desenvolvimento pela Universidade de Londres, formação em dinâmica de grupo pela SBDG, tá? Coordenador de projetos e captação de recursos junto ao BIRT, é isso? Tá certo? Consultor do Sebrae e da ONU em programas de desenvolvimento local e regional, tá? Consultor sênior do programa Empretec, lembrando que o Empretec é um programa
que tem o seu aval pela ONU. E aqui no Brasil, quem roda esse programa, quem tem a chancela para rodar esse programa é o SEBRAE, em todo o território brasileiro. Tá? Lembrando que o nosso consultor ele tem mais de 15 mil horas de aplicação, tá, do método comportamental para empreendedores, co-criador e aplicador do programa Liderança para o Desenvolvimento Regional para o SEBRAE. Então, consultor Augusto Primo Portugal, por favor. Você vai querer usar o microfone sem fio? Não, esse aqui. Esse aqui? Fica ótimo. Fica aqui está o passador de slide. Tá, beleza. Fica à vontade. Então tá. Obrigado, velho. Gente, boa noite. Em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar aqui. Por uma série de razões, assim, né? Primeiro, porque a gente trabalha em profissões afins. Segundo, porque eu também sou sócio do SENGE. Né? E a minha vivência, assim, eu fui também presidente do IAB tempos atrás, e a nossa relação com o SENGE sempre foi muito boa, assim, até em momentos complicados assim da sociedade, e que a gente precisava juntar esforços, né? Então, assim, há uma conexão muito grande. Quando me convidaram para fazer essa palestra, eu digo, bom, vou estar em casa. E é assim que eu realmente estou me sentindo. E uma satisfação grande poder vir falar desse programa. Eu não quero fazer uma palestra longa, não precisa ser, né? Mas quero mais poder dar uma ideia para vocês, né, do que é esse tipo de programa, certo? O Empretec ele é um programa, até já foi citado, ele é um programa das Nações Unidas, entende? Ele pertence às Nações Unidas, e ele é concedido, né, ele é aplicado por concessão aos determinados países, né, aqueles que se candidataram. E o Brasil é um dos mais antigos, e o Brasil vem sendo o que atualiza o programa, que é aplicado no mundo inteiro do mesmo jeito. O SEBRAE tem uma estrutura forte, é uma instituição, né, preparada para isso, então, periodicamente, faz essas alterações. Vocês imaginem que esse é um programa que ele é da década de 50, do século passado ainda, né? E ele vem sendo atualizado. A sociedade mudou, a economia mudou, a forma de organizar as coisas mudou, e o Empretec tinha que continuar mudando, né? E quem fez essas mudanças sempre foi o Brasil, e submeteu depois à aprovação internacional, e se usa o mesmo que o Brasil usa, né? E a última mudança, que é essa que vocês vão poder conhecer, ela é bem recente, é coisa de 3 anos, 4 anos, desculpa, um pouquinho antes da pandemia. Eu acho que 1 ou 2 anos antes da pandemia ela foi feita, começou a implantar e travou, né, com aquela história que aconteceu com tudo, né? E então ela está muito atualizada em termos até de nomenclaturas, de tipo de negócios que existem hoje, e, né, assim, que não existiam há algum tempo atrás, formas de, vamos dizer, de testagem que são atualizadíssimas e tal. Então é um programa que ele tá bom de participar, bom de trabalhar, bom de se envolver, sabe? Porque é muito dinâmico, muito dinâmico. Ele é um programa, vamos dizer que ele acontece em 6 dias, né, em horário integral. Isso aqui é uma coisa importante, né? Foi já citado, né, que precisa realmente se programar para isso, porque não vai dar para fazer outra coisa junto, certo? Não vai dar porque não sobra tempo, acaba não fazendo direito nenhuma nem outra, ok? E então isso é importante. Quer dizer, bom, essa semana eu vou dedicar a isso aí. Ele começa na segunda e vai até o sábado, e encerra sábado à tarde. Tá? Normalmente é essa a programação. Algumas vezes muda a data de início e de fim, mas esse é detalhe que não importa. O normal é assim, né? E vamos dizer assim, ele trabalha algo que é muito, muito significativo e que é diferente do nosso dia a dia. Quando eu digo nosso, eu estou falando assim no nosso
naquilo que é comum às nossas profissões, né, que é a coisa técnica, a coisa, né, muito, vamos dizer, de profundidade técnica, de conhecimento, etc., né? O Empretec ele trabalha com algo que a gente explora pouco, ou analisa pouco, que é o nosso comportamento, o jeito de fazer as coisas. Por que eu faço assim e não faço assado? E é muito interessante, né? Eu, quando fiz o meu Empretec, lá, tempos atrás, eu fiquei impressionado, porque tinha um exercício lá que tinha que fazer, eu fiz o exercício de, bom, esta é a solução, né? Aquela coisa assim que o arquiteto e o engenheiro faz, né? Tipo, pelo que eu aprendi, a melhor solução é essa, e ponto. Tinha mais umas 10, totalmente diferentes, e algumas muito melhores que a minha. Aí eu fiquei espantado, né? Eu digo, eu tenho que baixar a crista e começar a ver, né? Porque tem gente com boas ideias, tem gente que faz experiências diferentes, né? E esse tipo de coisa continua acontecendo, né? Só que hoje, numa linguagem bastante contemporânea. Deixa eu, assim, para começar, eu queria assim, ter uma ideia, né, desse grupo aqui. Eu sei que esse grupo vai crescer, né? Você terão outras palestras e muitos aqui, ou alguns, poderão não participar dessa vez por causa de agendas e coisas assim, né? Então, vai ter que ter outra conversa com outros grupos, né, para depois fechar a turma, que normalmente fecha entre 20 e 30 pessoas, certo? Não passa de 30, porque senão a metodologia não funciona direito, né? Já vira confusão, sabe como é? Nós terminamos uma turma agora com 21, foi maravilhosa, sabe? Era uma turma bem variada, inclusive, não era só de profissionais de uma área ou de outra, mas tinha gente de tudo, né? Tinha médicos, tinha pessoal do comércio, sabe? Misturou um monte de gente. Aí fica gostoso também, né? Fica gostoso, porque a gente tem o sentimento, a sensação, né, de como é que uma outra profissão lida com tal coisa, né, com essa coisa. Então, é um negócio valioso também. Bom, aqui tem empresários que têm interesse. Quantos estão aqui? Levanta a mão, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Olha, tem bastante. Ou seja, a pessoa tem empresa, né? Então, está bem adequado assim, para o que se vai fazer, né? Porque vocês vão poder assim, avaliar um pouco, né, o trabalho dentro de uma empresa, né? Vocês vão operar uma empresa durante os dias do Empretec, vão ter essa oportunidade, e vão muito poder checar, inclusive, como é que eu faço, como é que os outros estão fazendo, né? Isso é uma coisa interessante. Para quem não tem empresa, é uma boa oportunidade de se experimentar, né? Então, às vezes, tem pessoas que são pessoas que ainda não abriram seus negócios, mas estão com essa ideia na cabeça. Bom, quem sabe eu posso fazer, e aí participa do Empretec e aí começa a ter essa visão do que é. Toda a linguagem que se usa é uma linguagem empresarial, né, dentro do seminário. Aqui tem alguém que não tenha negócio e pretende montar, ou tenha vontade, um sonho de montar negócio? Tem 1, 2, 3, tem. Bom, é bom. Vão ter. Eu acho assim que a pessoa nessa situação tem uma vantagem extra, né? É que vai poder conviver com um monte de gente que já tem, né? E vão sentir as dores, como a gente diz hoje em dia, dessas pessoas, né? Como é que elas estão lidando com as coisas, né? E você vai se experimentar junto, né, para ver a coisa funcionar. Bom, vocês conhecem alguém que fez o Empretec? Imagino que vocês conheçam, né? Uma ou outra pessoa que fez o Empretec. Vocês perceberam alguma coisa diferente depois que a pessoa fez o Empretec? Algum tipo de atitude, alguma coisa assim? Ou não chamou a atenção? Quem já conhece alguém que fez? Isso não chamou a atenção. Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que é o Empretec. Assim. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês assim, da minha trajetória com o Empretec, e eu vou ser o mais rápido possível, né? Como você já sabe, eu sou arquiteto, e eu comecei montei um escritório de arquitetura, né? Aquele sonho que todo mundo tem quando se forma, senão eu e mais 2 colegas, né? E aquilo
E aquilo tem um problema. Quando a gente monta um negócio, principalmente jovem, assim, você espera que no mês seguinte já comece a ficar rico. Algo natural, né? Pô, cara, eu vou... Está aí, né? Está aí a solução, né, para mim. E aí começa a não acontecer isso. É uma maldade que a natureza faz, sabe? O dinheiro não vem, começa a dívida, pagar conta, aquele negócio, todo, e a gente vai ficando desanimado, né? Bem mais tarde, você vai aprender que realmente, assim, esse dia eu estava ouvindo assim, um grande cara da administração por aí, entende? O cara dizia assim, olha, se você não tiver 8 anos para esperar para ganhar dinheiro, não começa para não botar dinheiro fora. Entende? E é verdade. Pode não ser 8, pode ser 7, entende? Mas não é no dia seguinte. Né? É uma coisa que tem que ser realista, tem que saber fazer conta, pelo menos a gente sabe, né? E poder aguentar aquela evolução. E, para mim, essa questão dessa evolução, de passa daqui, passa para lá, foi uma coisa que me fez pular muito de galho em galho, sabe? Que hoje eu acho até que, eu vou dizer assim, poxa, eu não devia ter feito algumas dessas mudanças, mas não adianta, né? A gente é o que é e no momento que está, né? Então, chegou um determinado momento que eu recebi um convite para trabalhar no Polo Petroquímico, né, que estava começando o projeto Polo Petroquímico. Aí eu tive que sair do meu escritório, né, ficaram meus sócios lá, que depois também se separaram, um foi fazer uma coisa, outro outra. Mas e aí eu me dediquei a trabalhar no Polo Petroquímico, né, não dentro no projeto do Polo, mas na cidade de Montenegro, que era, né, a base da população que trabalharia no Polo, né. E aí eu trabalhei um bom tempo lá. Fiz vários projetos, né, de arquitetura, de urbanismo, né, a expansão da cidade, eu participei disso. Quer dizer, foi um negócio assim, muito legal, muito bom de fazer, eu fiquei muito contente, né, e foi muito realizador, né, sob todos os pontos de vista. Daí eu segui, voltei para Porto Alegre, aí fui convidado para ir para Brasília, né, para trabalhar, já assim, quando começou a nova República, né. Então, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, EBTU, uma empresa que vocês talvez lembrem dela, ela foi extinta não faz muito tempo. E o presidente era um arquiteto também, o Magadan, talvez vocês conheçam. O Magadan era meu colega de faculdade, ele me convidou para ir junto, né, para participar da equipe ali, para coordenar a EBTU, e eu fiquei, né, um tempo de gestão, né, em Brasília. Aí depois acabei indo para a Inglaterra para fazer curso de planejamento, né, já não tinha mais muito significado aqui. E aí eu comecei a andar de lado para lado, até que eu resolvi voltar para Porto Alegre. Eu digo, bom, agora vamos trabalhar mais sério, né? E aí montei, né, um escritório de arquitetura com outro colega, né? Aí a gente começou melhor, estava mais organizado, mas lá pelas tantas, até o meu sócio mesmo, ele disse assim, Portugal, tu já ouviu falar nesse tal de Empretec? Eu digo, não, tio, não sei o que é. Ele me deu um recorte de jornal. Era a segunda turma de Empretec que se fazia no Rio Grande do Sul. Então, olha isso aqui que é um troço legal. Eu digo, pô, bacana mesmo, vou lá ver o que dá isso aí. Bom, aí eu fiz o Empretec. Azar do meu sócio, né, porque virou a minha cabeça também, outra vez, né? E eu digo, cara, esse escritório não é o que eu estou querendo, não. É outra coisa, né? Eu sou uma pessoa muito mais de planejamento, né, do que de projeto específico, etc., né? Apesar de eu gostar também, mas vamos dizer assim, aquela disposição pessoal, né? E eu acabei fazendo o Empretec e, de fato, isso me reorientou, sabe? Reorientou para outra área, né? Que é essa que eu trabalho hoje. Eu trabalho na área de planejamento do desenvolvimento, né? Recentemente, eu criei para o SEBRAE Nacional, eu mais um colega engenheiro de Minas Gerais e um especialista na área educacional, né, e também lá de Minas Gerais, nós criamos um programa chamado Líder. Talvez eu já tenha ouvido falar nele. Aqui no Rio Grande do Sul, ainda não. Ele andou um pouco, foi testado aqui, mas depois ele não andou. Líder é um acrônimo, ele quer dizer Liderança para o Desenvolvimento Regional. A gente trabalha com lideranças locais do setor privado, setor público, terceiro setor, né, e primeiro se compõe um grupo, se forma um grupo coeso, né,
buscando essas lideranças nas mais variadas áreas, e esses grupos, no final, criam um plano de desenvolvimento para a sua região. Isso está hoje em escala nacional, todos os estados, praticamente, do Brasil estão fazendo, e foi uma coisa criada assim, né, em cima de muito trabalho, e é hoje a minha atividade principal, assim, do ponto de vista, né, externa, né, ao Empretec. E, vamos dizer assim, eu continuo lidando com essas coisas, que virou realmente a minha grande paixão, sabe? O planejamento do desenvolvimento. É uma outra escala, assim, e essa é a escala que eu me adequei melhor até agora, né, nas coisas que eu estou fazendo. Bom, então esse sou eu. Agora, vamos ver o seguinte, ó, coisas que acontecem, né? Às vezes o empresário pode estar interessado no Empretec por uma série de razões, né? Pode ser que a empresa esteja empatando ou esteja dando prejuízo, né? Era mais ou menos o que acontecia comigo quando eu fiz o Empretec, né? A minha empresa estava andando de lado, como a gente diz, né? Tipo, como é que faz andar para frente? Você esteja cansado da luta, né? Ligar todo dia com dinheiro, funcionários, burocracia, etc., né? Você não esteja vendo o futuro do negócio, né? Está meio a mesma coisa, está parado, etc., né? E eu quero dar uma outra dimensão para isso aqui, atualizar. E você esteja sentindo uma necessidade de mudança. Por que eu chamo a atenção essa questão de sentir necessidade de mudança? Eu acho que ninguém se dispõe a fazer o curso, seja lá do que for, se não quiser, não tiver interessado em mudar alguma coisa. Se está bom, para que mudar? Tem algo que não está tão bom assim, entende? Por isso que eu estou interessado. Nem que você diz, não, eu quero melhorar. Mas melhorar é mudar, né? Melhorar é mudar de patamar, é criar uma coisa diferente, uma coisa com outra força, né? Então, eu coloco nesse sentido, né? Eu vejo muito por aqui, sabe como é? A coisa assim dos profissionais, aqueles que são pessoas conscientes, organizadas, etc., né? Muito ver isso aqui, pô, como é que eu consigo fazer isso evoluir, né? Mudar para uma coisa melhor, mais atual, né? Por isso, né, que a gente vê profissionais do gabarito de vocês, ou tantos por aí fora, que não param de procurar, né, inovação, de procurar ver o que tem acontecendo, o que está acontecendo de novo, o que pode me agregar, né, para eu poder fazer melhor o que eu estou fazendo, para eu poder gerir melhor, etc., etc., né? Então, muito por aí. Essa hipótese aqui não serve para vocês, né, que é alguém que se sinta sozinho. Bom, eu quero fazer alguma coisa em conjunto porque eu sou muito solitário. Às vezes acontece, né, aquele profissional que fica sozinho no seu gabinete, não conversa com ninguém o dia inteiro lá pelas coisas, que é um pouco mais de agito. Também pode ser, mas não é. Acho que não tem a ver com isso aí. Se você quer empreender, não, pelo que eu vejo, não é a maioria aqui já é empreendedor, pode ser que esteja com medo de não dar certo, de não conseguir pagar as contas, de investir, em suma, de não conseguir sustentar o seu negócio, certo? Isso é uma coisa que acontece muito, né, em outras áreas aí, né, principalmente, né, na empresa do comércio, etc., né, que o pessoal fica muito na dúvida, sabe, de como é que eu faço para esse negócio, sabe, ter consistência. É bem diferente da gente que trabalha, né, com a área técnica, né, que a gente sabe mais ou menos qual é a trilha, qual é o ritmo das coisas, entende? Então, é muito mais fácil de administrar. Eventualmente, não se sentir capaz, não, ou não saber, como fazer. Acho que isso aqui, a maioria aqui nem se aplica a esse grupo aqui. Vamos lá, vamos direto ao que importa para nós e ganhar tempo também. O que é o Empretec, né? O que é o Empretec mesmo e por que ele funciona? O Empretec, na verdade, ele tem uma série de características que fazem essa diferença, né? A primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte, né? Essa questão de trabalhar com a competência das pessoas. Primeiro, competência é um termo utilizado para designar uma pessoa qualificada para realizar alguma coisa. Eu provavelmente devo estar falando com pessoas competentes, né? No mínimo, porque vocês se formaram numa faculdade, aprenderam um monte de coisa, sabem, né, exercitar a sua profissão,
o seu métier, né, aquilo que tem que fazer no dia a dia. Existe a competência. Mas existe um tipo de competência que é a competência empreendedora, que não é exatamente a mesma. Uma é a competência técnica, né? Pô, aquilo ali está visível, né? A gente aprende na faculdade, a gente se esmera e vira bom. Mas a competência empreendedora é um termo utilizado para designar uma pessoa qualificada para empreender. Certo? É um tipo de competência diferente. Essa aqui exige, muitas vezes, uma coragem que, na primeira, não se exige. Né? Uma disposição para correr risco que, na primeira, não se exige. Né? Uma vontade de... Quer dizer, uma prontidão para passar a noite em claro. Né? Claro que eu sei que engenheiros, arquitetos sabem o que é isso. Né? Mas eu digo assim, entende, para que aquele negócio aconteça. E para resolver problemas. Para resolver problemas. Imagino que todos vocês aqui devam ter passado algum perrengue quando apareceu um negócio chamado pandemia. Né? Aquilo pegou todo mundo. Não teve bonito, feio. Né? Pegou. Né? Para você ter uma ideia, eu estava na minha casinha, em Garopaba, com a mala pronta para voltar para Porto Alegre, e eu recebo um telefone do meu cliente principal e diz assim, Portugal, pode ficar aí. Fechamos tudo, e depois, quando a gente abrir, a gente avisa. Bom, eu fiquei 1 ano na praia. Achei bárbaro, foi uma delícia. Só que cadê o dinheiro para sustentar? Né? Exatamente. Ainda bem que lá é mais barato que Porto Alegre, entende? Eu consegui segurar e, por sorte, eu tinha trabalhado bastante no ano anterior, tinha alguma reserva. Então, não foi um desespero. Mas imagina, assim, pô, eu via gente passando dificuldade séria, né? É alguma coisa desse tipo. Né? E aí muitas pessoas que tiveram que resolver os seus problemas, né? Resolver isso aí. Isso tem muito a ver com capacidade de empreender. Empreender não é só inventar o novo, é solucionar coisas, achar alternativas. Né? Bom, e aí vem uma coisa que, quando se fala em competência, né, que é o famoso chá, que você já deve ter ouvido falar. Né? É preciso ter chá, C-H-A. Conhecimento, que está muito atrelado à competência, habilidades, né? Ou seja, o saber fazer, e atitudes. Né? Atitude já é uma coisa comportamental. Né? Vamos dizer, de eu me adiantar, de eu me promover as coisas em tempo e assim por diante. Outra coisa que é comentado aqui também é o seguinte, se a gente for observar assim, uma pessoa, isso é uma pesquisa desses profissionais aqui, num livro chamado Competência no Trabalho, né, e eles observam esse desenho, mostram que uma coisa importante que está na periferia de tudo isso é que exista conhecimento e habilidade. Ok? Isso é a parte mais fácil de desenvolver. Né? Pessoas com boa inteligência, com boa disposição, etc., elas aprendem, né? E adquirem conhecimento e adquirem habilidades. Já, quando chega aqui no meio, né, o centro da personalidade da pessoa, essa parte é mais difícil de desenvolver. Entende? Às vezes a pessoa está muito bem nessa área de conhecimento, sou bom nisso, sei manipular, sei resolver uma série de coisas, mas, vamos dizer, por alguma questão de personalidade, eu sou, por exemplo, trancado. Né? Eu não me comunico bem, eu não consigo vender direito, sabe? São aquelas coisas comportamentais, né? e que é possível mudar. Às vezes a pessoa diz, eu sou assim, nunca vou mudar. Muda, é só querer. Só que precisa exercitar isso de alguma maneira, certo?
exercitar e ter persistência em exercitar. Não leva muito tempo. Vocês vão ver no próprio Empretec, isso tem um momento em que se fala nisso, que isso foi estudado cientificamente e tem um tempo que, se você repete, né, alguma coisa que quer incorporar, passado aquele tempo, incorpora. E não é muito tempo, é o mais interessante de tudo. Provavelmente, né? Hein? Exatamente. Bom exemplo, cara. Tá certo. Ótimo. Isso aí. Vamos ver o seguinte, ó, vou direto no assunto agora, como vai ser o Empretec, tá? Bom, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção nisso aqui, que é uma das bases da história, né? Que é essa teoria do locus de controle. O Rotter, esse, parece que é um psicólogo, né? Eu não conheço ele em profundidade, mas essa história é sempre muito comentada, né? Esse cara estudou e criou essa expressão locus de controle. Onde é que está, em que lugar, locus, em que lugar de mim, da minha vida, está localizado o controle da minha vida? Né? As pessoas tendem a buscar explicações sobre suas condutas, seus resultados, suas consequências, com o fim de predizer, compreender, justificar e controlar o mundo. Eu posso ter o locus de controle interno. Quem controla o meu jeito, a minha maneira, entende? Meus atos, né? As coisas. Eu tenho o controle, o locus de controle está em mim. Certo? Eu assumo a responsabilidade. Deu certo, eu fiz. Deu errado, eu errei. Porque, nesse momento, tanto num quanto no outro, eu estou aprendendo. Né? Eu estou incorporando coisas novas. Já tem aquelas pessoas que têm o locus de controle externo. A gente vê muito por aí fora. Ele nunca é culpado de nada. Né? Nunca tem culpa. Né? Aquela história assim, cara, dei de cabeça na parede. Pois é, trouxeram a parede, trouxeram ela mais para cá, de ontem para hoje. Provavelmente bebeu algumas, né? Mas é muito isso. Né? Você deve conhecer assim, gente, assim, você pergunta assim, mas quem fez isso? Assim? Cara, não, fui eu, mas é que acontece que ontem aconteceu tal coisa, papapá, e no final a culpa é de outra coisa ou de outro lado. Né? Eu não assumo. E se eu não assumo, como é que eu cresço? Se eu não digo, pô, eu errei, como é que eu posso fazer certo da outra vez? Eu vou estar sempre, né, ao sabor da sorte, ao sabor das, vamos dizer assim, das situações, das oportunidades. No Empretec, a gente trabalha, quer dizer, foi organizado esse programa, e aí que eu quero falar a você, quem criou o Empretec foram um grupo de técnicos americanos. Isso vem do período de pós-guerra, de recuperação do pós-guerra. Claro que o Empretec não nasceu ali, ele nasceu mais tarde, mas ele começa num processo de estudo que começou logo no pós-guerra, aquele período de recuperação, plano Marshall, lembra aquela época assim, né? Que os caras tinham que ver, pô, como é que a gente faz esse mundo inteiro desmantelado por uma guerra, principalmente, né, toda a área norte, né, a Europa inteira demolida, e os Estados Unidos saindo bem como o que conseguiu ganhar a guerra, né, sendo o patrono de toda a recuperação do mundo inteiro. Como é que sai dessa? Né? E aí vieram vários estudos, técnicos em profundidade, principalmente nessa área de psicologia, de pedagogia, etc. E aí começaram a desenvolver, a perceber, vamos dizer, que as pessoas todas elas têm características de comportamento, ou seja, maneiras de se comportar que aparecem regularmente quando o estímulo é igual. Ela tende a repetir a maneira de responder a isso aí. Agora eu vou mostrar para você exemplos disto. Certo? Então, essa foi a base do estudo, foi uma coisa longa, muito testada, né? E até que foi indo, e acabou gerando este programa chamado Empretec, certo? Que trabalha estas características de comportamento dos empreendedores. Isso, vamos dizer, não foi inventado, né? Foi pesquisado. Em todos esses trabalhos foram pesquisados para ver como é que funcionavam os empreendedores bem-sucedidos. Pegava o cara e estudava o cara.
né? E aí foram observando, observando e chegaram a isso. No final, para efeitos metodológicos, são 10 características de comportamento, cada uma delas com 3 comportamentos. Nós vamos sempre estar vendo isso, em todas as características. Então, vamos lá. Aqui eu estou com todas as características aqui, e vamos comentar um pouquinho com brevidade também, para não ocupar todo o tempo de vocês, né? A primeira delas aqui, ó, aqui são 3 conjuntos. Tá? O primeiro conjunto é o de realização. É aquilo que vamos dizer, são as características que eu uso quando estou realizando alguma coisa. Então, o primeiro é busca de oportunidade e iniciativa. Como é que se caracteriza uma pessoa que tem como ponto forte, né, esta característica de busca de oportunidade e iniciativa? Quer dizer, ele está atrás de oportunidade e ele tem iniciativas. Ele comanda as decisões dele, né? E tem um exemplo para dar, tem até de uma pessoa que eu conheço bem, porque é prima da minha esposa, e ela é casada, ela é professora, mas ela também trabalhou na área de... como é que é? Não me lembro, mas é na área científica, né, que ela fez o curso... não me lembro agora qual é exatamente, mas ela tem mais a vocação assim, para a área de ensino. E ela casou com um arquiteto, casualmente. E aí, quando eles casaram, bem jovens, eles pararam para pensar, sabe? Bem diferente de mim, né? Eu, quando casei, sabe aquelas coisas de apaixonado, assim, vamos casar. Casamos alguns meses depois, tudo beleza. Nunca parei para pensar o que vinha depois, sabe? Aquele troço, né? No entusiasmo, né? Por sorte deu certo, né? Estou contente, mas podia não dar, né? Eles não, eles foram, sabe, meticulosos, é o jeito das pessoas, é o comportamento deles, né? E eles foram indo, e uma coisa que eles pensaram, isso eles contaram, não faz muito para nós, assim, numa roda, tomando um vinhozinho, né? Eles disseram, como é que começou? Começou assim, ó. Eles decidiram casar, mas pensaram, morar em Porto Alegre é muito difícil, porque é uma cidade grande, uma cidade cara, nós estamos começando a vida, nós não temos muito dinheiro, né? E também, assim, por exemplo, se a gente tiver filho, depois vem aquele negócio, bota as crianças, os caras já pensando lá na frente, né? Tem que botar as crianças no colégio, onde é que vai, como é que funciona, não sei o quê. E se a gente fosse para outra cidade? Mas eles dizem, não, mas eu não quero ir para qualquer cidade. Pô, se pegar as estatísticas, eu vi agora, recentemente, na estatística do Rio Grande do Sul, Porto Alegre é disparado, né, em termos de oportunidade de negócio, e comparativamente a qualquer outra cidade do Estado. A segunda está bem longe, né? E aí disseram, não, tudo bem, mas nós não podemos ficar muito longe de Porto Alegre, mas nós temos que procurar algum lugar que seja aprazível, que seja lugar que tenha também uma condição de crescimento, que tenha boas escolas, que a gente tiver crianças, sabe, o pensamento todo bem estruturado, assim, né? E aí, então, a gente se estrutura dessa maneira. O que eles fizeram? Procuraram por as cidades da região metropolitana toda e acharam Taquara. Entenderam que Taquara tinha tudo aquilo que eles queriam, sabe? Não era tão longe de Porto Alegre, a ponto, né, que acontece, ele continua trabalhando em Porto Alegre, só que ele hoje não trabalha mais todos os dias da semana, né? Já trabalha uns dias, né, virtual, online, e tem que vir uma vez por semana para ficar 1 ou 2 dias em Porto Alegre, cumprindo as coisas dele. Então, viu como... ele não esperava, mas essa foi uma boa, né, porque ele já está lá, ele pega um ônibus de manhã, vem... 8, 8h30, ele está aqui em Porto Alegre, passa o dia aqui, pega o ônibus e volta. Enquanto isso, a mulher dele lá, ela trabalha como professora, começou a trabalhar nas escolas, coisas assim, mas também eles compraram um terreninho, fizeram 3 lojas. Alugaram 2 lojas e uma delas ela montou uma escola especializada em recuperação de crianças, né, que estão mal na escola. E assim ela tem, e esse negócio dela começou a ir para frente, sabe como é? Indo numa boa.
Ele está muito bem com o negócio dele, já sobra algum dinheiro que ele empreende, faz outros negocinhos. Ele compra um terreninho, faz uma casinha, sabe? Aquela coisa. Eu estou usando o INHA de propósito, entende? Porque parece que é pouco. Mas, gente, isso é empreender, né? Isso é fazer as coisas, né? E os caras, eles estão muito bem, obrigado. Outra coisa, eles estão com o mesmo carro, que é um carro bom, há 10 anos. Não tem aquela frescura de dizer, não, tem que trocar o carro novo, tem que parecer bacana. Não precisa. Uma caminhonete boa. Sabe como é? A única coisa que se preocupa é que está com os pneus em dia. Isso aí, os caras são... Então, o que acontece, né, nesse exemplo que eu dei? Né? Eles foram atrás de oportunidade, mas eles foram com método, sabe? Eles foram com alguma determinação e com algumas regras, que é algo que lhes dava a condição de ir para frente como eles queriam. Sabe como é? Em suma, manter as rédeas na mão da sua própria vida. Né? Isso é uma coisa que tem muito a ver com a oportunidade. Quer dizer, o uso, eu sou de iniciativa, mas eu vou buscar a oportunidade certa, mais adequada. Outra característica também do conjunto de realização é a exigência de qualidade e eficiência, certo? A qualidade e eficiência, ela vamos dizer assim, ela é muito aquela coisa que está intrínseco. Isso aí a gente nota muito nas pessoas. Assim. Pessoa de qualidade a gente percebe, né? Tu vê a roupa que a pessoa está. Ela não anda desleixada, né? Ela sempre tem aquela preocupação de andar direitinho, né? Não precisa estar fazendo ostentação nenhuma, mas tem cuidado, né? Pô, onde é que eu vou encontrar as pessoas? Então, a minha aparência, né? O meu cuidado, a maneira como eu faço o meu trabalho, a maneira como eu entrego o meu trabalho. Ok? Eu tive uma vez uma coisa impressionante. Eu contratei uma engenheira para fazer o cálculo de um trabalho, na época que eu tinha o projeto, né, tinha um escritório de projeto, e ela me entregou o projeto. Tá, um projeto, vamos dizer, do ponto de vista técnico, eu nem tenho como julgar se estava bom ou não. Né? De certa forma, tenho por outros fatos que aconteceram depois. Mas vinha assim, entende, cada folha de um tamanho. Eu não conseguia fazer uma organização, quer dizer, tu sentia que aquele negócio tinha sido feito meio, sabe, na marra, assim, meio, né? Não havia uma preocupação com outra característica, né? Principalmente com essa questão de qualidade. Né? E, de fato, essa característica ela é muito marcante e ela aparece também na maneira como o cliente se liga, né, proporciona a experiência para o seu cliente. Vou contar uma experiência que eu tive aqui. Eu fui dar uma palestra uma vez numa cidade do interior do Paraná. E eu cheguei no final da tarde, eu já tinha feito a reserva, né, daqui e tal, né, por internet, eu fiz a reserva. Aí tu preenche aquela ficha, né, todo, meu nome, aquela coisa, data de nascimento, e mandei a ficha e tal, me confirmaram, tá, a reserva garantida. Muito bem. Cheguei lá, dei meu nome, veio a ficha já toda pronta, eu só conferi, assinei embaixo, tá bom, então está aqui a chave, apartamento tal. Tá bom. Subi no quarto, cheguei lá, um quarto bonito, sabe, todo limpinho, cheiroso, tudo organizadinho, legal, e em cima da mesa tinha uma bandejinha com uma garrafinha uma meia garrafa, aquela garrafinha pequena de vinho tinto, um abridor e um cálice. E um cartão. Dizia assim, deixa eu ver se eu me lembro, na falta dos seus, conte conosco. Feliz aniversário. Nem eu estava me lembrando que eu estava de aniversário aquele dia. Exatamente, né? Pô, a gente sente, né? E isso aqui é uma coisa assim. Ah, tu vai dizer, não, é procedimento? Sim, tá bom. Alguém pensou e faz, né? Exatamente, perfeito o que tu está dizendo assim. Esse comentário é perfeito. Isto aqui é ação, é como eu faço, né? E é bem isso aí, quer dizer, pô, imagina qual é o lugar que eu vou se eu tiver que voltar para essa cidade.
Não tem nem dúvida, né? Tipo, onde eu fui bem tratado, onde tinha toda essa consideração, assim por diante, né? Muito bem. A outra característica, que essa aqui ela é forte, né, nos empreendedores, a gente vê com muita força, que é a persistência, né? O cara que não desiste. Ele tem uma boa ideia na cabeça, ele vai e luta por ela, certo? A persistência, de fato, é algo que faz muita diferença. Um exemplo de persistência, tem uma senhora que fez Empretec também. Essa história é contada assim no Brasil inteiro, porque foi um caso, não sei se é o único, mas raro. Ela me parece... Ela é do Nordeste, eu não me lembro exatamente que cidade. No Recife, por hipótese, vamos dizer que seja, é uma cidade grande do Nordeste. E ela tem uma loja de roupas. E é uma loja popular, uma loja grandona, assim, sabe? E vende bem. E ela, um dia, inventou de fazer uma feira, né, para vender os estoques, né, para começar. Então, ela começou todo ano a fazer a mesma coisa. Chega um determinado período do ano, não sei qual é, mas naquela época ela promove a feira. E, resultado, isso já começou a ser uma coisa conhecida, né? Os clientes até ficam perguntando como é, vai ter, tal, que dia, né? Fica aquela coisa. Então, sabe que naquele dia abre e ela, como é que se diz assim, ela procura limpar o estoque, né? Então, ela faz preços muito convidativos, né? E enche a loja. E ela ia fazer uma coisa dessas e deu um incêndio na casa ao lado, ou na loja ao lado, sei lá, ali da dela, e pegou um pedaço da loja, queimou um monte de coisa, né? E veio bombeiro, imagina, né? Água por tudo, aquele estrago bárbaro, né? E aí ela não pôde fazer, né? E ficou no horror, né? Contado por ela. Tipo, e agora, né? Além de eu não poder fazer o meu evento, tá, tudo bem, não pude, mas perdi um monte de coisa, né? Não perdi todas as peças, por sorte, mas perdi isso aí. Aí ela disse, sabe o que mais? Não vou me mexer. Pegou e avisou todo mundo. Daqui a uma semana, exatamente, né, no próxima segunda-feira, podem vir aqui que vai ter o feirão. Aí disse que ela pegou, contratou algumas pessoas lá, fizeram uma baita de uma limpeza, botaram fora o que ficou imprestável, pegaram tudo que ainda estava bem, mas estava sujo, né, ou coisa assim, mandaram lavar tudo, arrumaram tudo de novo. Uma semana depois, na segunda-feira, ela abriu com o que tinha sobrado e fez a feira, né? Aí vocês veem o que é o negócio de persistência. Alguém que está determinado a fazer alguma coisa e faz, seja lá como for, né? Sabe? Mesmo quando a coisa aperta mesmo, né? Claro, se dissesse não tivesse perdido tudo, não poderia fazer. Bom, mas aí não aconteceu, né? No caso dela, é isso, quer dizer, ela teria toda a justificativa do mundo para dizer, não, esse ano não vai ter, mas não. Ela fez questão, porque aquilo já era um ponto de apresentação da empresa dela, né? Quer dizer, ela persistiu para conquistar o que ela estava querendo. A outra coisa aqui é comprometimento, né? Comprometimento é a palavra dada. Isso aí é que a gente, no Rio Grande do Sul, eu acho que isso aí ainda é uma coisa forte, né? Tenho essa sensação, sabe? Pode ser que para alguns não seja, mas, pelo que eu continuo vendo, comprometimento é uma coisa respeitada, né? É a honra, né? É a palavra, sabe? Isso é algo realmente importante. Comigo aconteceu um negócio que é um exemplo clássico disso aí. Eu até vou ter que denunciar. Realmente foi com aquela mesma pessoa que me fez aquele projeto que eu estou comentando com vocês. Eu ganhei uma concorrência, o prédio da FAMURS. Aquele projeto lá é de minha autoria, minha e do meu sócio, Silvio Abreu. Aí a concorrência implicava que entregasse o projeto completo, né, inclusive os complementares, que a gente não fazia. Então, né, eram os engenheiros contratados para fazer aquilo.
E aí, o que aconteceu? Aquele negócio de contrato engenheiro aqui, outro lá, etc. E tal, entende? Claro que aquilo tem um custo, né? E a nossa margem começou a ficar michuruca, né? E daqui a pouco essa moça, que trabalhava num escritório de engenharia muito conceituado da cidade, mas tinha saído, porque ela não gostava daquilo, ela queria mais ser professora e acabou sendo. E ela foi se oferecer, já tinha feito uns projetos para nós, era um bom projeto, e foi se oferecer lá, e aí nós nos lembramos dela. Escuta, aqui, estamos com esse projeto aqui, tu topa calcular? Eu disse, não, com certeza, pode deixar que eu faço. Tá bom. E aí fez, mas demorou mais tempo do que devia, a gente não conseguia fazer direito reunião com ela, sabe? Era uma coisa, estava ruim aquilo, ruim. E aí, daqui a pouco, começou essa coisa, sabe, de não ter regularidade na apresentação. Não era o nosso padrão de qualidade, sabe? Troço muito chato, muito chato. Mas eu digo, cara, fazer de novo também não vai dar, né? Eu estou confiando que o projeto tecnicamente está certo, né? Não vou analisar, nem tenho competência para analisar se o número de ferro, se a bitola está certa, né? Contratei uma pessoa especializada nisso. Muito bem. Entregamos o projeto todo, licitaram a obra, começou a obra, daqui a pouco eu estou em outra cidade, em outro estado, recebo um telefonema do camarada que coordenava, famoso, o gerente geral. Em Portugal, nós estamos com um probleminha aqui. E qual é o probleminha? Não, o problema é o seguinte, o engenheiro da obra veio aqui dizendo que esse prédio, com esse cálculo, não para de pé. Pá, cara, eu digo, como assim? Não ele analisou o projeto, o engenheiro da obra ficou com dúvida e tal, levou para um calculista para ele avaliar. Quem é o calculista? Eu não me lembro mais o nome dele, mas era um baita calculista. Eu digo, esse cara não erra. E o cara analisou e disse, realmente, isso aqui está mal calculado, esse troço, né, vai dar problema, no mínimo vai trincar a obra toda. Aí eu só me lembro que eu disse na hora exatamente assim, tu queres dizer que o doutor fulano de tal, que era o engenheiro esse, disse que está ruim o projeto, vai cair? Disse. Então, manda calcular de novo por ele. Eu pago. Pô, eu podia fazer diferente? Claro que não, né? Claro que não. Eu, pelo menos na minha moral, não posso. A responsabilidade é minha, eu entreguei o projeto está ruim, eu vou dizer, não, foi ela, agora se virem com ela. Não existe isso. Né? Não existe. O pior é que tem gente que faz. Volta e meia a gente se espanta com isso aí. Quer dizer, aqui está o meu comprometimento. Né? Tanto que eu continuei com boas relações com o cliente, aquela coisa toda. Quando eu voltei de viagem, fui falar com o engenheiro, e ele me disse, olha, Portugal, realmente o projeto estava todo com problema, né? Vamos acertar um preço, né? Nós somos amigos, parceiros aqui, né? Que seja conveniente, mas tem que refazer mesmo. Eu digo, não, vai lá, nem se discute. Então, né, o comprometimento é isso, sabe como é? É a honra, a palavra dada. Quem sabe, hein? Né? Quem sabe? Era uma boa, hein? É uma inspiração, né, velho? É uma inspiração, exatamente. A outra característica de realização é correr riscos calculados, certo? Não é correr qualquer risco, mas é correr risco calculado. Isso é uma coisa que os empreendedores acabam desenvolvendo bastante. Correm risco, sim. Sabe que tem que correr risco. Não existe negócio sem risco, mas não qualquer. Não entra às tontas, né? Entra correndo risco de verdade, né? Eu li esses dias um artiguinho sobre um cara que eu achei muito interessante. É um sujeito que resolveu abrir uma gráfica, né? Imprimia folhetos e outras coisas mais. Começou a vida dele, profissional, né, montando isso. E aí, o primeiro grande trabalho dele, o primeiro grande contrato que ele teve, foi uma empresa uma instituição que solucionou, pediu a ele
300 mil impressos, que era um negócio para alta distribuição, assim, era um folheto, né? Sei lá, 300 mil exemplares do Raio do Folheto. E ele disse, bom, está aqui a minha maneira de, né, dar uma, como é que se diz, aquela alavancada inicial no meu negócio. Só que o que ele fez? Ele simplesmente pegou a equipe dele, chamou a equipe e disse o seguinte, ó, nós temos essa encomenda, ele ficou todo muito contente, né, vai ter trabalho, vai dar para pagar o salário, a coisa toda. Só tem um detalhe, nós vamos fazer isso de noite, tal dia, a partir das 9 da noite. Ué, por que de noite? Nós podemos trabalhar de dia? Não, eu quero assim, depois eu conto para vocês por que eu quero. Tá? Tal dia, todo mundo se prepara, 9 da noite, vai ter hora extra, paga hora extra, mas vai ser à noite. Tá? Então, tá bom. Aí, o que aconteceu? Né? Quando ele chegou de noite, não tinha fuzuê de loja aberta, não tinha gente chamando, não tinha nada assim, era só ele e a empresa. Essa é a história que ele conta. Só ele e os caras que eram necessários para fazer aquele trabalho. E ele acompanhou todo o trabalho, que terminou no meio da madrugada, né, para eles conseguirem terminar os 300 mil impressos. Tanto que, no meio do trabalho, ele detectou um engano numa coisa, né? Não era muito grave, mas, vamos dizer, nem era em todos. Né? Foi a partir de um determinado momento, sei lá, deslocou, né, a máquina, algo assim. Era uma coisa, mas ele estava em cima. E ele conseguiu reverter, né, botou fora muito pouco, e o resto ele conseguiu concluir bem e entregar certo. Né? E aí acabaram, né, os empregados perguntando, mas, chefe, por que você resolveu fazer isso de noite e não fazer no horário normal? Porque ia fazer a mesma coisa, né? Ligar a máquina, imprimir, cuidar, etc. Sim, pois é, mas é que de dia tem muita desordem, de dia ninguém está com o mesmo nível de atenção, eu queria não ter nenhuma preocupação com nada, para ter certeza que dava certo. Porque, se não desse certo, e eu perdesse 300 mil folhetos, eu estava quebrado, desmantelado. Eu não podia correr esse risco. Então, eu precisava agir para reduzir esse risco. E foi isso que ele fez. E eliminou as interferências. Né? Bom, outro é planejamento e monitoramento sistemático. Esse é outro exemplo que eu acho interessante também, esse também é da engenharia. Aliás, eu estou, de vez em quando, olhando ali, porque eu fui selecionar coisas que fossem mais, né, no nosso estilo. Às vezes, porque todas as áreas têm a mesma coisa. Né? E aí eu estava me lembrando de que uma vez me chamou a atenção também uma história de um sujeito que, para ganhar uma concorrência, para implantar 54 torres essas torres de alta tensão, tinha que implantar 54 torres. O jeito que ele fez para ganhar a concorrência e para ganhar dinheiro com a concorrência foi reduzir o tempo de execução. Né? E o que ele fez? Ele entrou na concorrência, né, se apresentando com o preço e o tempo mais curto do que os concorrentes. Aí ganhou, e os concorrentes diziam assim, mas tu está louco, cara, tu está botando 3 meses para fazer esse negócio todo aí, isso aí é coisa de 4, 5 meses, no mínimo. Não, eu vou fazer em 3. Eu já estudei, já programei tudo, estruturei como é que eu vou fazer, eu vou fazer em 3 meses. E aí o que ele fez? Ele simplesmente o seguinte, ele fez 2 linhas de produção independentes. Não sei, aí no detalhe se ele alugou um outro pavilhão ou não interessa. Uma fazia parte da base, que é aquela, né, parte de concreto e outros troços mais. A outra fazia a torre metálica. Né? E depois, e isso aí, andavam as 2 paralelamente. Né? O último mês foi destinado para implantar tudo isso. Aí depois veio o pessoal da elétrica, que não era com eles, a parte deles era, né, a base do negócio todo, e implantou. E ele disse assim, esta simples organização me fez ganhar a concorrência, né, porque eu consegui montar. Ele dobrou a produção dele, fez 2 produções paralelas para conseguir ganhar tempo.
e, com isso, né, realizou o que precisava, muito em cima do planejamento, né? Outra área aqui é a de busca de informações, né? Isso é algo que eu acho fantástico, né? Porque você conhece uma pessoa que é de busca de informação. É uma pessoa que toma decisão baseado em informação. E eu vou contar um exemplo que eu acho o melhor que eu conheço, que eu vivenciei também. Talvez vocês conheçam, o engenheiro Sérgio Pegoraro. Conhece? Sérgio, meu amigo de muitos anos, e quando eu tinha escritório, né, eu fiz alguns projetos para ele, e fora a nossa relação de amizade. Muito bem. Aí, um dia, caiu na minha mão, né, um cliente trouxe um terreno aqui no Morro da Televisão, um terreno bonito, grande, assim, e disse, olha, eu queria ver o que dá para fazer com isso, né? Aí nós fizemos uma proposta. É o seguinte, nós fazemos um projeto, um anteprojeto disso, e vamos procurar, né? Vamos procurar vender, vamos procurar alguém que esteja interessado, né? E aí ele disse, não, tudo bem, está com vocês, né? Nos autorizou a fazer o projeto. E nós fizemos um estudo do projeto, até demorou um pouco, porque tinha umas peculiaridades assim, de plano diretor, chatas, assim, mas deu, tudo bem. Fizemos o projeto. Aí, bom, para quem que nós vamos oferecer? Um dos primeiros, ou talvez o primeiro que eu me lembrei, foi o Sérgio, né, amigo. Digo, vou levar para o Pegoraro. Aí liguei para ele, tal, marcamos, e fui lá e apresentei o projeto todo para ele, né? Ele é meticuloso, olhou, perguntou, quis saber, né? Bom, terminou a reunião, mas agora fez isso com objetividade, né? Não, sabe? Não é aquela coisa que o conversador fiado, não. Objetividade, o foco. Aí, quando terminou a conversa, ele disse assim, beleza, Portugal, me interessa, eu vou estudar. Vamos marcar uma reunião, hoje é segunda, marcamos para a próxima segunda, no mesmo horário, 10 horas da manhã. Pode ser? Perfeito, tá bom, ótimo. Aquela semana ele queria para poder estudar. Beleza. Quando chegou outra segunda, fui para a reunião com ele. Aí eu achei maravilhoso, né? Eu cumprimentei ele. Ele chegou para mim e disse, olha, Portugal, vou te contar. Quando terminamos a nossa reunião na segunda passada, primeiro, e quando eu fui para casa para almoçar, eu já fui lá ver o terreno. Ou seja, foi atrás de informações. Né? Foi olhar, que raio de terreno é esse? Como é que é a vizinhança disso aí? Né? Qual é a condição desse negócio? Aí ele tomou olhares da situação, olhou a vizinhança, o que estava sendo construído, etc. E aí ele disse, aí me interessou, achei que o ponto é bom, legal. Aí o que eu fiz? Aí eu chamei uns 2 ou 3 corretores que atuam naquela área e pedi para os caras irem olhar o terreno e me darem a opinião deles. Aí os caras foram lá e me disseram, olha, terreno isso, tá, assim, etc. Me deram a opinião deles. Não contente com isso, eu, agora, na sexta-feira passada, eu peguei o fulano de tal. O fulano de tal era outro incorporador, colegas de Sinduscom, amigo, sabe como é? Cara que trabalha também no mesmo ramo. Cara, eu estou com uma oferta aqui e tal, Portugal me trouxe, não sei o quê. Eu queria que tu desse uma olhada, né, porque eu estou para decidir o que fazer. Eu queria que tu desse uma olhada e me desse a tua opinião também. Muito bem. Aí o carinha foi lá, olhou e deu a opinião dele. Assim, assado. Muito bem. As conclusões do cara, ele não me dizendo. E ele disse assim, bom, e aí, para terminar, na sexta-feira de tarde, eu resolvi dar uma última caminhada por lá para ver como é que era a vida naquele lugar. Aí passei, andei por ali, aí eu resolvi falar com alguém. Tinha um edifício na frente que tinha uma grade, né, e uma putoeira assim, né, para chamar no apartamento. Eu apertei uma, porque eu não conhecia ninguém mesmo. Pum, apertei. Veio uma velhinha. E eu expliquei, olha, eu sou o engenheiro Sérgio Pegoraro, estou estudando para fazer um prédio aqui na frente, e eu queria ter uma ideia de como é que é viver nesse bairro. Aí a velhinha ficou maravilhada. Que coisa boa, meu filho, entra aí. E disse que passou metade da tarde conversando com a velhinha, tomando cafezinho, disse que foi uma delícia, né? Foi ótimo. Isso é a história que ele me contou. Né? Eu imagino, né? O Pegoraro não é quase nada conversador, né? Diz que pegou uma velhinha mais conversadora que ele, vocês podem imaginar, né?
Aí disse que foi. Então, e aí eu saí de lá pronto, né? Sabendo tudo, sabendo como é que era viver naquele bairro, etc. e tal. Né? Bom, te contei toda essa história só para te dizer o seguinte, conclusão, Portugal. Me interessa o projeto, mas tu tem que diminuir 20 metros quadrados em cada apartamento. Ponto. Aí eu ria, sabe? Eu digo, cara, tu fez tudo isso sem fazer nenhuma conta, não pegou máquina nenhuma, não fez nada. Eu disse, não, eu só fui ouvir pessoas. E com isso eu cheguei à conclusão de que, naquele ponto, o apartamento tem que ser menor do que vocês fizeram. Apesar de eu ter que refazer o projeto, entende, foi uma coisa que me deu muita satisfação, sabe, de ver alguém que fez esse tipo de avaliação, né, uma avaliação que nós próprios não tínhamos feito, né, a este nível de profundidade. Né? E é um caso típico, né? Ou seja, um cara forte em busca de informação. Essa característica é inata dele. Né? Ele está ali, percebe? Tudo que ele contou foi de busca de informação. Perguntou para um, ouviu o outro, foi isso, foi aquilo. E com isso ele tomou uma decisão. Não precisou fazer conta. Ou se fez, né? Foi no papel ali na hora, assim, só para resolver o assunto. Bom, outra coisa, isso é muito característico também dos empreendedores, é o estabelecimento de meta, né? Que é basicamente aquilo, né? O empreendedor tem essa característica, ele estabelece uma meta, e quando cumpre aquela meta, ele passa para outra. Né? E a meta é o seguinte, é algo que te move, que te movimenta, sabe? Que te faz andar para frente. É algo que tu está olhando, então é lá que eu quero ir. E essa característica ela é conhecida assim, como uma característica mãe. Assim, o que eu faço, eu me movimento, eu me articulo em função de alguma coisa concreta que eu quero atingir. Eu enxergo essa coisa. Certo? Essa aí eu não vou contar história nenhuma, só vou deixar uma pergunta para você. Se você não tiver a resposta, não precisa, mas pode ser que amanhã tenha. Quando é que cada um de vocês terá o segundo milhão? Não é o comportamento. Não é o comportamento. Quando? Porque se no momento que eu digo assim, não, olha aqui, ó, eu tenho que conquistar o segundo milhão até o final do ano de 2023 ou 2024, eu tenho um prazo e eu faço o quê? Planejamento para chegar lá. Agora, se eu não sei onde é que eu vou chegar, ou quando eu vou chegar, tudo vale. Entende? Essa é uma característica chave para qualquer coisa que se queira fazer. Vocês vão ver no próprio seminário como isso é chamado a atenção. Depois, aqui entram as características de poder. Poder são aquelas características que usam da pessoa no relacionamento. No relacionamento com outras pessoas, inclusive funcionários, até pessoas de mais alto nível. Né? E entra muito essa questão assim, de persuasão e rede de contato. Não preciso explicar o que é isso, né? Mas é uma coisa natural dos empreendedores desenvolverem, porque todo dia está lidando com gente, todo dia tem que estar convencendo pessoas, todo dia tem que estar argumentando coisas, e isso é uma coisa que tende a ser natural nos empreendedores. Nas pesquisas feitas, normalmente ele tem uma pontuação alta, porque é natural da atividade. Certo? E a última, que é aquela que se diz que a última que a pessoa adquire, é a independência e autoconfiança. Né? Por que eu posso ter independência, fazer do meu jeito, como eu quiser, ou não fazer? Por que eu me sinto autoconfiante? Por conta de tudo que eu já fiz certo. Né? Ou seja, por conta de usar os outros comportamentos. Aí eu começo a me fortalecer. Né? Aí eu começo a me fortalecer. Tanto que é comum a gente ver, né? A gente vê pessoas normalmente bem-sucedidas sendo entrevistadas, elas transmitem, né, confiança, porque elas estão convencidas daquilo lá. Né? Isso é autoconfiança, certo? E por isso que eu digo, ela está aqui por último, não é por nenhuma outra razão do que o fato real que acontece. Ela é a última que vem. Ela vem como resultado das outras.
Ok? Muito bem. Então, isso aqui, antes de entrar nesse detalhe aqui, o Empretec ele trabalha essas características através de exercícios práticos. Vocês vão ter a oportunidade de executar coisas. Vão criar uma empresa e operar essa empresa em grupos, né, durante o tempo de seminário. E tudo vai acontecer. Né? Tudo que vai acontecer dentro de uma empresa. Simulado, quer dizer, simulado não, reduzido, né, àquele ambiente e ao tempo que se tem, mas é a mesma coisa que acontece em qualquer empresa. Você vai se defrontar com compra, com venda, com a administração de gente, né? Como é que resolve os problemas. Em suma, todos os comportamentos vão estar aparecendo durante a prática do seminário. É assim que funciona o Empretec. Ele começa no primeiro dia, com a exposição do que é, o que vai ser feito, e já começa também, né, as atividades práticas, e essas atividades práticas assim, não é assim, simulação, não, é de colocar em prática, de fazer coisas concretas, só que, obviamente, possíveis de executar dentro daquele tempo. Ninguém vai propor uma coisa descabida, né? Não é isso aí. Mas coisas desafiadoras também. Tem muita gente no primeiro dia diz, mas pai, isso aí não dá para fazer em 6 dias. E acaba dando. Né? Por quê? Porque não tinha pensado em todas as circunstâncias, o que podia fazer, etc. Né? Essa é a dinâmica do Empretec, certo? E ele é realmente muito estimulante, né? Muito estimulante mesmo, posso garantir a vocês, assim, por anos de experiência, né? Que as pessoas, normalmente, elas saem fortalecidas, porque elas identificam coisas em si que são valiosas, né, para poder fazer, primeiro para se conhecer, dizer, pô, eu sou bom nisso, e também para se conhecer daquilo, pá, isso aqui está fraco, eu tenho que dar uma fortalecida nisso para melhorar. Né? Essa é a dinâmica, é isso aí. Né? E, olha, pauleira. Né? Aqueles, como eu falei, são 6 dias, o último dia é mais leve. Né? O encerramento assim, né, já é mais apresentação, análise, justificativas, etc., apresentação dos resultados. Né? Mas os 5 primeiros é pauleira. Então, mas é bom, é muito estimulante. Né? Bom, aqui o que é o Empretec hoje no Brasil? Tem mais de 270 mil Empretecos no Brasil. Já está no Brasil há 30 anos. Aliás, começou aqui no Rio Grande do Sul. Né? Já teve 4 modernizações, né? Esse que eu falei logo no início, né? De que ele vai sendo incorporando, né, novas dinâmicas, ele vai sendo modernizado. Né? Eu nem diria modernizado, eu diria assim, ele vai ficando adequado, né, ao que se fala no momento presente, né, da maneira como se lida com as coisas. E está presente em dezenas de países aqui. Muito bem. Então, é isso aí. Bom, gente, eu falei, eu acho que expus o que dava, e estou à disposição para esclarecer alguma coisa, como vocês preferirem. Tá ligado? Não tá. Mas não tem problema. Não, pode pegar outro ali. É porque eu Pessoal, nós vamos fazer agora um momento de perguntas aqui para o professor. Então, o pessoal está ligando aqui o microfone aqui dele. Tá? Então, está aberto aqui para perguntas. Aí, tá? Quem deseja fazer alguma pergunta, só vou pedir para usar o microfone para a gente captar o som pela câmera lá. Tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. A minha pergunta, assim, um dos itens que me chamou bastante a atenção na palestra, eu achei bem interessante, essas questões da excelência do trabalho, vou resumir assim. Né? A minha pergunta ela é bem direta, mas, bom, vou deixar a seu cargo a resposta, sim, porque eu acho que ela pode ter muitas vertentes. Né? Como, em uma época em que tudo é custo, tudo é custo, sim. As empresas recebem uma proposta de 4 páginas e vão direto para a última linha da última página, que é onde tem o valor. Como fazer para trazer essa questão de excelência, de ética,
quando a gente vive num mercado onde, basicamente, o que manda é o valor que está no fim da proposta. Como lidar com essa situação? Olha, tu não vai ficar bravo comigo se eu não tiver solução, né? Não, de forma nenhuma. Por isso que eu digo, eu imagino que tem muitas respostas, mas gostaria de saber da sua parte, da sua experiência pelo profissional que o senhor demonstra ser. Não, eu vou dizer o seguinte, né? Eu acho que não tem... a realidade é a realidade que existe, sabe? Nós temos que lidar com ela, sabe? Sendo bem franco. Assim como eu trabalhei, né, forte, né, em projeto, por exemplo, numa área, numa época em que não tinha esse gargalo todo, certo? Hoje também os processos de trabalho estão diferentes, sabe? Estão diferentes. Eu me lembro que nessa época que a coisa era mais tranquila, vamos chamar assim, né? Que a gente trabalhava de um jeito mais dispendioso, até vou dizer isso, né? Isso também nos obrigou, como projetistas, né, como profissionais, a criar sistemas mais enxutos, né? Quer dizer, nós reduzimos o valor, sabe? E é uma coisa até a área da construção está vendo hoje, né? Hoje de tarde eu estava sentado na minha casa, assim, né, pensando, estudando até um pouco a palestra aqui, e eu estava me dando conta que a minha casa foi construída já faz 30 e poucos anos. É uma casa bonita, saiu em revista, etc. e tal, entende? Toda em tijolo à vista, maravilhosa. Tu constrói em tijolo à vista hoje? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Levou 1 ano para ser construída a minha casa, né? Hoje você faz um negócio bonito, barbaramente bonito, feito com estrutura metálica e painéis e não sei o que, etc. Tal, em 2, 3 meses. Mudou essa realidade. Então, quer dizer, são meio coisas incomparáveis, né? Então, por isso que eu estou dizendo, não dá, né? Para dizer como é que faz, né? A realidade das dificuldades, né, de elevação de custo, etc. e tal, elas sempre existiram, né? Então, não vai ter muita diferença, né? Só os dados são outros, né? É assim que eu vejo. Tá certo. Mais perguntas, professor? Não? Tranquilo, então. Professor, eu gostaria de fazer mais uma menção na palestra aqui, se me permite. O Empretec, ele desafia pessoas, né? Eu conheço pessoas que fizeram o Empretec e mudaram a sua vida, né? Muitas vezes eram administradores, hoje são donos de restaurante. Eram engenheiros e hoje distribuem pães pré-prontos para uma rede de padarias, né? Então, assim, o Empretec, pessoal, ele muda o jeito de pensar, ele muda o jeito de agir, ele muda muito a vida das pessoas. Então, a mensagem que eu acho que ficaria para essa noite aqui é que esse grupo que aqui está presente, o pessoal que está nos assistindo lá pela TV Senge, tá? Daqui 10 anos, ele vai ter a seguinte mensagem, que o Senge ajudou ele a tomar uma decisão bastante difícil, mas que mudou a vida dele, da sua família e de todas as pessoas que rodeiam ele, gerando empregos, ajudando a girar a nossa roda da economia, acreditando no nosso Estado, acreditando nos dados de Porto Alegre que o senhor apresentou aqui, tá? Eu sou um aquerenciado aqui em Porto Alegre, eu moro na região metropolitana, eu me desloco todo dia, né? Mas eu vejo o quanto Porto Alegre movimenta, o Estado do Rio Grande do Sul movimenta, e nós temos muitas oportunidades, tá? Então, o recado que fica dessa noite aqui no Senge é que, daqui desse grupo, teremos empreendedores, com certeza. Alguns que aqui estão serão seus alunos ou de outros consultores que vão tocar esse seminário no dia 2 de outubro de 2023. Tá? E o Senge estará junto com vocês, apoiando vocês nessa mudança e fazendo com que todos os associados que aqui estejam,
tá? Todos os profissionais que se ligam ao Senge possam movimentar isso junto com o SEBRAE. Eu gostaria de chamar aqui, para a gente finalizar a nossa noite, o nosso diretor de apoio e qualificação, para deixar uma singela recordação aqui para o nosso consultor, tá? O diretor Dulf, por gentileza. Pô, quando vem singela... Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Diretor Dulf, que é o diretor da área de apoio e qualificação profissional do Senge. Tá? Então, uma singela recordação dessa noite. Obrigado, meu. E, pessoal, conforme eu falei, tá? Se vocês olharem os smartphones de vocês, aí já estão com os links. Tá? Pensem bem na decisão que vocês vão tomar de enfrentar esse desafio. É um desafio que é uma semana, né? Uma das coisas que o pessoal me liga e diz assim, pá, mas como que eu vou parar uma semana sem faturar? Daí eu respondo com a seguinte colocação: essa semana poderá levar você a faturar de outra forma e de outras maneiras. É a expectativa, né? Ah. É a expectativa. Então tá, pessoal, esse é o nosso recado. Professor, para finalizar a noite. Tá, não, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês essa oportunidade. Fiquei muito satisfeito de poder estar aqui na nossa entidade, né? E dizer realmente assim, olha, a minha vivência com o IPTEC já tem muitos anos e de fato, né, as pessoas elas aproveitam isso. Não tem como, não tem regra para dizer assim, não, vocês, né, aquela coisa de, né, de ficar fazendo, como é que é, figurações assim, não, vai mudar a sua vida. Não, tem gente que não está disposto a mudar coisa nenhuma, não é isso aí. Agora, eu posso garantir o seguinte, que vocês vão ter um ferramental muito interessante para aplicar fora da empresa, naquilo que fazem no dia a dia, entende? Para aplicar nas suas empresas, né, no dia a dia, como ferramental, mas o principal ferramental é a si próprios, se conhecendo melhor, sabendo onde é que são fortes, onde é que são mais fracos, onde é que precisam fortalecer. Esse é o grande resultado que sai, né? Quer dizer, cada um sai mais dominando a si próprio, né? E isso, realmente, para tocar uma vida dura como é a nossa todo dia, é muito útil, muito, traz muito resultado. Tá? Faço votos que a gente possa encontrar. Não sei se eu vou ser facilitador dessa turma, né? Porque ser agendado por conveniências, né? Às vezes não dá, às vezes dá. Mas, se tiver oportunidade, vou ficar muito contente de poder encontrar vocês de novo lá. Tá bom? Obrigado. Tá, então tá bom. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Um abraço aí. O pessoal da TV Senge. Encontra o nosso link no site a partir de amanhã, tá? Às 10 horas da manhã. Estaremos com o link lá das inscrições no nosso site para os agendamentos. Boa noite a todos.